Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Aline, analista aqui da corretora XTB, e hoje eu vou trazer para você um conteúdo bem interessante sobre payroll. Imagino que em algum determinado momento você já ouviu falar sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos, que é refletido no famoso Non-Farm Payroll, né? Então a gente até abrevia como NFP, como payroll, então imagino que de alguma forma você já ouviu falar sobre o significado, né? Ou gostaria de entender como que ele funciona. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, e se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar também com algum amigo que você acredita que pode ser relevante esse tipo de conteúdo, tá bom? Vou passar então para a tela completa, e hoje a gente vai entender então tudo o que contempla o payroll e por que que de fato ele é extremamente importante na economia de modo geral e também nos mercados, principalmente o mercado internacional, e qual o impacto dele nos índices, no ouro e até mesmo no dólar, tá? Então, bom, vamos lá, vamos passar para a apresentação. E aqui o que, que eu quero primeiro começar falando para vocês? Qual o significado do NFP, né? O significado, por definição, é Non-Farm Payrolls, né? Que se refere ao número total de empregos criados no setor não agrícola dos Estados Unidos, ou seja, ele exclui todo tipo de emprego que envolve o setor agrícola por conta da sazonalidade e também da volatilidade. E aí ele se concentra nos empregos do setor de manufatura, construção, serviços, varejo, saúde, ou seja, tudo que não é agrícola está sendo contabilizado. E ele é fornecido de forma mensal, tá? Então toda a geração de emprego sempre do mês anterior. Então a gente conhece, por exemplo, do mês de maio, a gente vai conhecer sobre o mês de abril, tá? Então é basicamente toda a força de trabalho dos Estados Unidos. E por que que ele é relevante? Obviamente porque ele é considerado como um dos indicadores econômicos mais importantes e influentes, porque ele mede quantas pessoas estão empregadas e que estão assalariadas, que recebem, né, pagamento nos Estados Unidos. Então, é aquele mercado de trabalho, de uma certa forma, formal. Então, os dados do NFP, inclusive, fornecem informações sobre a saúde do mercado de trabalho. E a gente sabe que uma das metas, né, dos bancos centrais é conter inflação, manter o pleno emprego, né, o mercado de trabalho, e garantir o crescimento. E mercado de trabalho é um desses itens, né? Então, quanto mais pessoas trabalhando, é sinal de uma economia mais forte e, obviamente, crescimento. Então, ele mede toda a divulgação de payroll, ele vai medir geração de empregos no setor, taxa de desemprego, a gente conhece também as tendências salariais, se os salários aumentaram ou diminuíram, e também um crescimento econômico de modo geral. Então, é como se a gente tivesse uma fotografia do que está acontecendo. Claro que a gente não vai observar um único dado, a gente precisa também contemplar todo um histórico, as tendências, né? Mas, em resumo, ele vai mostrar o comparativo entre um mês e outro, e a gente vai conseguindo entender como que está essa força de trabalho, tá? E por que ele traz volatilidade? Imagino que vocês, ou quem ainda não acompanha, se começar a acompanhar a partir de agora, vai perceber que em dias de divulgação de payroll, a gente tem uma variação muito grande no mercado, porque como é um item de extrema importância, traz uma volatilidade adicional, porque através dele, ele é como, na verdade, um termômetro dos mercados. Então, através do payroll, a gente consegue saber até mesmo os impactos que podem acontecer no mercado, principalmente em relação à política monetária. Então, ele influencia as expectativas, né? Como eu estava comentando anteriormente. Então, investidores, analistas observam de perto o dado de payroll para avaliar a direção futura, como eu falei, das políticas monetárias, tá? Então, aqui a gente consegue entender a parte de crescimento econômico, porque, na verdade, ele vai mostrar quantas empresas estão contratando, expandindo. Então, isso também é comum. Por isso que é a saúde do mercado de trabalho, a saúde da economia. Então, se a gente tem uma geração de empregos maior, é porque também as empresas estão mais confiantes, as empresas estão contratando. Então, isso também reflete. A confiança empresarial, então a gente tem mais oportunidade de trabalho, isso reflete também no crescimento das empresas. A confiança do consumidor, então quando a gente tem consumidores, ou até mesmo você ou eu, pessoas, né, que são trabalhadores, quando você sente confiança no seu trabalho,
você também consome mais. Então, isso traz um pouco mais de conforto, né? Você tem uma perspectiva a médio, longo prazo, né? Até mesmo para endividamento, de repente, de bens não, né, de bens duráveis, ativos que são mais caros e que você acaba contraindo aí a um longo tempo, por exemplo, como imóveis, né? E redução da pobreza, desigualdade. Então, aqui oferece oportunidade econômica para uma quantidade maior de pessoas. Na economia, de modo geral, a gente tem pessoas que têm já a idade para trabalhar e oportunidade de trabalho. Então, a gente, quando consegue ter emprego suficiente para todas as pessoas que já estão na idade de trabalhar, isso também mostra uma igualdade um pouco maior nesse sentido. E também a parte de estabilidade financeira, porque são mais pessoas empregadas, ganhando salário, isso aumenta também a segurança econômica das pessoas, tá? Então, em resumo, basicamente, o mercado de trabalho é quase que o coração ali de uma economia, né? Então, ele vai mostrar um pouco como que está a saúde e o que a gente pode esperar, principalmente daqui para frente, tá? E como que você interpreta esses dados? Imagino que você deve estar pensando, poxa, mas Aline, tá, ok, entendi qual é a importância, mas como que eu faço para interpretar, para saber qual vai ser o impacto do mercado? Claro que aqui, qual é o mais importante? A gente precisa alinhar o cenário atual e também as expectativas que são criadas para o futuro. Então, a gente vai olhar o calendário daqui a pouco, mas a ideia é, a gente tem desde um valor anterior, do mês anterior, o valor das expectativas que é esperada para o mês e o valor divulgado. Então, se a gente encontrar, de repente, uma conformidade entre expectativa, valor passado e valor presente, tudo isso pode refletir, então, de uma maneira positiva ou negativa em relação ao mercado, mas muito vai depender do cenário econômico atual também, como fatores extras, PIB, inflação, tudo isso é um contexto, tá? Então, quando a gente fala de cenário contracionista, onde a gente tem uma desaceleração, que é caracterizado, né, por uma desaceleração da economia ou de repente até um cenário de recessão, se os dados de payroll mostram uma criação de empregos menor do que o esperado ou uma taxa de desemprego maior do que o previsto, ou seja, se eu estou num cenário de desaceleração, eu preciso que a taxa de desemprego aumenta e a força de trabalho diminua, né? As vagas de emprego diminuam. Isso pode sugerir que a economia está enfraquecendo ainda mais, levando uma queda nos preços das ações e um aumento da aversão ao risco, tá? Ou seja, se o objetivo do Banco Central é uma desaceleração econômica, a gente precisa então ver refletido um aumento da taxa de desemprego e uma menor oferta do mercado de trabalho. Agora, se o mercado de trabalho vem mais forte do que o esperado, num cenário contracionista, tá? Isso pode levar às pressões salariais e, eventualmente, um aumento da inflação. Ou seja, se eu tenho uma taxa de desemprego menor, uma geração de emprego maior, num cenário onde eu preciso de desaceleração, isso faz com que as pessoas consomem mais e isso pode gerar fator inflacionário, tá? Então, isso pode complicar, inclusive, a política monetária, especialmente se o Banco Central estiver tentando combater a inflação, que é um pouco do que a gente está vendo de momento. Na verdade, os Estados Unidos está tentando manter as taxas de juros elevadas para controlar a inflação e esperando que a economia não contraia tanto, né? Que a gente o famoso ali pouso suave. Então é um pouco disso que a gente vem acompanhando. E como interpretar os dados num cenário expansionista, quando ele é caracterizado por um crescimento econômico mais robusto, né? Que traz aí um otimismo de mercado, ou seja, a gente começa a ver uma taxa de juros menor, espera-se um aquecimento do mercado de trabalho para encontrar crescimento da economia também. Então, aqui, se nesse cenário expansionista a gente tiver uma criação de empregos maior do que o esperado e uma taxa de desemprego menor, isso pode indicar que a economia está crescendo mais rápido do que o esperado e pode impulsionar os investidores a aumentar o preço das ações, porque isso, obviamente, reflete também resultados empresariais melhores, tá? E se o mercado de trabalho mostrar uma criação
menor do que o esperado num cenário expansionista, pode ser até um pouco contraditório, porque o esperado, de fato, é uma geração maior de emprego. Então, já que normalmente a gente espera, então, esse crescimento econômico, né? Então, aqui pode ter alguns fatores que pode estar impactando, que é uma escassez de mão de obra qualificada disponível, então, de repente, tem uma exigência maior de uma mão de obra qualificada, e a gente não está encontrando isso disponível no mercado, e aí a geração de emprego pode ser menor. Ou também a gente tem, na verdade, uma economia forte, o mercado de trabalho, né, apertado, ou seja, praticamente todas as pessoas que estão em idade de trabalhar estão trabalhando. Então, aí a gente não vai ter uma geração de emprego assim tão maior, né? Porque, na verdade, a gente contabiliza aqui os empregos oficiais, né? Não aqueles esporádicos. Então, por isso que a gente traz um pouco dessa analogia. E como você pode acompanhar os dados de payroll, né? Ele é divulgado toda a primeira sexta-feira do mês, em algumas vezes, esporadicamente, na segunda sexta-feira do mês. Vai depender um pouco ali de como que vai ser o calendário. Mas, na maioria das vezes, é na primeira sexta-feira de cada mês, tá? E ele é divulgado às 8h30 do horário de Washington. Para o horário de Brasília, é 1 hora mais tarde, às 9h30 da manhã, tá? E aqui, inclusive, eu vou trazer para vocês, mostrar no calendário, e a gente já vai olhar um pouco do gráfico, tá? Então, aqui eu vou colocar os dados do dia 5 de abril, que foi a última leitura que a gente conheceu, que veio, então, dessa forma. Então, a gente teve um dado anterior de 270 mil, uma expectativa que era de 200 mil, geração de emprego, e um dado que foi de 303 mil, ou seja, o dado do mercado de trabalho veio muito acima do esperado e também do divulgado anterior. E para complementar, a gente teve uma taxa de desemprego que veio também menor, ou seja, a gente teve, isso é natural, um reflexo, um aumento do mercado de trabalho e uma taxa de desemprego menor. Então veio em 3,8, tá? Aqui, o que a gente encontra como reflexo? Um fortalecimento do dólar. Por quê? Porque a Reserva Federal já está num cenário de taxas altas. Então, aqui no caso, ele vai manter as taxas altas por mais tempo, porque a inflação ainda está fora da meta de 2% e o mercado reagiu positivo. Por quê? Para o dólar, principalmente. Então, a gente vê essa variação bem importante. Então, aqui, por exemplo, ó, quando foi às 9h30 da manhã, a gente teve uma variação cerca ali, ó, uma única vela aproximadamente, mais quase 300 pips de variação para alta, tá? No índice do dólar, que mede o dólar frente os pares majors, né? Os principais pares negociados também no mercado, como o euro, libra, o ien e etc. Então, o dólar, nesse cenário, ganhou muita força, porque a probabilidade de manter as taxas de juros alta por mais tempo, ela ficou maior com o mercado de trabalho muito aquecido, muito apertado. Muito provavelmente, se a gente tivesse encontrado um mercado de trabalho não tão forte, a gente poderia ter encontrado uma queda no dólar, porque daí colocaria a possibilidade da Reserva Federal reduzir as taxas de juros, tá bom? Então, muita atenção, inclusive para amanhã a gente vai ter a divulgação nova dos dados de mercado de trabalho para os Estados Unidos, então muita atenção, cenários, a gente precisa entender um pouco de como que está o contexto também fundamental, que é extremamente importante. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve. Até mais! Tchau, tchau!